Olá, seja bem-vindo à aula número 16 do nosso módulo de gerenciamento de projetos. E hoje a gente vai falar sobre aquisições. Quando a gente fala de aquisições, a gente está falando principalmente sobre contratação de serviços. Então, quando eu digo aquisição, não é necessariamente de um produto, mas de um serviço, de uma mão de obra específica, por exemplo. Tá? Então, uma das coisas que a gente mais trabalha no gerenciamento de aquisições são os contratos. E esses contratos, eles têm que estar muito bem alinhados com tudo que você for fazer e com os objetivos do projeto, com o tipo de ação que você vai fazer no seu projeto. Então, se eu estou falando, por exemplo, se o seu cliente falou para você, por exemplo, que o tempo é mais importante para ele, quando você vai fazer a redação dos seus contratos e vai contratar o serviço de alguém, a sua prioridade, por exemplo, precisa ser com o tempo. Então, o seu contrato precisa ter uma cláusula muito bem estipulada, né, e muito clara sobre as entregas, prazos, qualidade, enfim. Isso tudo vai variar um pouquinho, né, de projeto para projeto, mas essencialmente todas as aquisições que você for fazer, seja nos seus projetos pessoais, profissionais ou acadêmicos, é interessante você ter um contrato para cada uma das ações. Tá? É claro que se for o seu trabalho acadêmico, né, o seu projeto acadêmico, você não vai fazer um contrato com o seu colega porque ele deu uma hora do trabalho, do tempo dele para redigir aí a ata da sua reunião. Mas quando a gente fala de contrato, pode ser um contrato verbal também. Tá? Quando a gente está falando de projetos maiores, quando a gente está falando de projetos grandes, aí sim esses contratos eles devem passar para um advogado, devem estar todo alinhado e ter cláusulas legais que não sejam contraditórias e que assegurem as duas partes, tanto você quanto as pessoas, né, e empresas que você está contratando, que nenhuma das partes vai sair prejudicada no final desse contrato, né? E esse contrato é interessante fazer, esse gerenciamento de aquisições, é interessante fazer contratos, porque quando a gente termina o nosso projeto, a gente tem a finalização, a gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Mais pra frente a gente consegue falar sobre isso. Mas na hora de a gente fazer a finalização desses contratos, se a gente não tem algo claro no início, iniciando esses trabalhos, a gente não tem como fechar e realmente saber, ok, os trabalhos foram entregues, os produtos foram entregues, e aí sim eu consigo fazer um distrato desses serviços prestados. Tá bom? Então, esse gerenciamento de aquisições, ele vai trabalhar aí, por exemplo, pré-requisitos. Você pode estar fazendo o gerenciamento de um projeto que trabalha com produtos orgânicos. Então, pré-requisito é que você só contrate, por exemplo, fornecedores que trabalhem com produtos orgânicos. Ou se, por exemplo, você está desenvolvendo um projeto social na área de auxílio aos animais de rua. Então, você pode colocar como pré-requisito também, dentro das suas contratações, só contratar pessoas que tenham programas sociais nas suas empresas, só fornecedores que trabalhem com algo social. Tudo isso é você que vai determinar, mas isso faz parte do gerenciamento de aquisições. Tá? Dentro do seu material, dentro da sua apostila, você pode ter visto outros exemplos e as definições mais a fundo. Mas o que eu gostaria de trazer para você nessa aula, que é bem curta, mas é muito importante, é que mesmo que o seu projeto seja pequeno, mesmo que você não vá contratar muitas pessoas, é extremamente importante você dar essa atenção maior para os contratos, para essas aquisições de forma profissional, mesmo que seja um projeto pessoal. Tá? Porque isso pode assegurar você mais para frente, lá no final do seu projeto, que ele pode ter ficado alguma coisinha para trás, você vai conseguir cobrar das partes envolvidas ali a entrega de tudo que foi prometido, para que nada comprometa a qualidade do seu projeto. E você, enquanto gerente de projetos, dedicar o seu tempo para fazer esse tipo de gerenciamento, assim como integrações, comunicação, tempo, escopo e tudo isso, né, é tão importante quanto cada um dos outros que a gente viu. Então, nenhuma dessas áreas que nós estamos vendo durante as aulas é menos ou mais importante do que a outra. É interessante a gente saber, assim como a gente viu na aula passada sobre integração, né? É interessante a gente saber que cada uma tem sim o seu objetivo, cada área dessa tem o seu objetivo, mas o objetivo maior sempre vai ser entregar o produto final, aquele serviço único, né? Lá no final, para o seu cliente ou para você mesmo, se você for o cliente do seu projeto. Tá? Então, prestar atenção em todos esses detalhes e não menosprezar nenhuma das áreas, mesmo que o seu projeto seja pequeno, mesmo que ele não envolva muitos custos, mesmo que ele não envolva comprar nada. Aí você pode pensar, mas meu projeto eu não vou precisar comprar nada, então eu não vou precisar fazer gerenciamento de aquisições. Mesmo que seu projeto seja pequeno e seja seu, para você mesmo e ninguém mais envolvido,
É interessante você parar para pensar, se tivesse mais alguém envolvido no meu projeto, como que eu reagiria perante a uma necessidade de contrato, por exemplo? E eu não estou falando aqui de contratos longos, de muitas páginas. Como eu falei para você, se for entre você e os seus colegas de classe, por exemplo, pode ser um contrato verbal. Mas é interessante a gente parar para pensar que tudo faz parte desse mundo de gerenciamento de projetos que a gente está inserido agora, ok? É isso que eu tinha para falar por essa aula e nos vemos na próxima.